Olá, estamos iniciando mais um programa Santa Maria Argumentos e vamos conversar hoje sobre sociedade e criminalidade. Para conversar conosco, o professor Rafael Urbaneto Pérez, já antigo no nosso programa, um advogado que vive entre Santa Maria e Portugal, professor da Faculdade Metodista de Santa Maria, de alguns cursos preparatórios, pai do Pedro, um currículo vasto. Professora Luísa Mota, também professora de várias instituições de ensino superior na cidade, esteve na UFSM, professora da Faculdade Metodista de Santa Maria. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui no programa Argumentos, conversando um pouco sobre esse tema que é sempre atual, mas que parece que nesse momento está um pouco mais caloroso, que exige um pouco mais de atenção nossa. Então, falar sobre a sociedade e a criminalidade com o nosso telespectador. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Agradeço a oportunidade de retornar ao programa Argumentos, sempre muito bem apresentado e conduzido pelo amigo Rafael, e hoje também na companhia da professora Luísa Mota, que vai abrilhantar certamente o programa com seus saberes e seus conhecimentos a respeito desse tema que de fato é um tema polêmico, um tema complexo e que a sua atualidade é algo que é indiscutível, Professora Luísa, nossos agradecimentos pela... Gostaria de agradecer então, Rafael, pelo convite, dizer que para mim é uma imensa satisfação estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre sociedade e criminalidade, especialmente ao lado de grandes colegas, os quais eu admiro, admiração tanto pelo trabalho quanto pela pessoa que são. Dizer que também para mim é uma imensa satisfação, uma honra estar representando a Faculdade Metodista de Santa Maria, e também, em especial, por tratar de um tema tão importante e relevante no contexto atual. A gente tem acompanhado, eu acho que a gente liga a televisão e só vê notícia ruim, Chega na internet também, se não for notícia do Grêmio, todas as outras notícias são ruins também. É triste. E essa questão da sociedade e de criminalidade, elas se confundem. Na verdade, a gente não consegue falar hoje de sociedade sem falar de criminalidade. Infelizmente, a gente não consegue dissociar esses dois assuntos. Talvez seja até um pouco redundante a gente anunciar o programa falando de sociedade e criminalidade. Exatamente, como tu mencionaste, Rafael, na verdade não há como se falar em crime sem antes a gente dar uma prévia sobre sociedade. Até mesmo na temática, na centralidade atual, no contexto atual, justamente no qual o nosso governo tem, na verdade, decretado, ou melhor dizendo, colocando o nosso Brasil à venda de portas fechadas, privatizando a Casa da Moeda, que na minha honesta e humilde entendimento, em relação a isso, na verdade uma identidade que é nossa, privatizar a Casa da Moeda, então uma das colocações, uma das privatizações, e acho que é muito importante a gente discutir isso para conseguir adentrar na proposta da criminalidade, porque nós precisamos primeiro se posicionar, precisamos nos colocar no lugar. A nossa fala precisa ter um lugar e acho que esse lugar é justamente dar início a esse contexto político que nós estamos vivendo e justamente trabalhar essa questão para poder inserir, na verdade, o foco do nosso diálogo hoje. Então, eu acredito que nós inicialmente devemos repudiar essas questões, não digo todas, mas algumas dessas privatizações em função da nossa soberania. Talvez o discurso, a defesa da soberania deve voltar para aqueles que acham que o discurso, a defesa da soberania, ela é ultrapassada, ela não é, em função dessas atitudes que nós estamos vivenciando. E, na verdade, acho que isso só vem nos fazer repensar e trazer à tona a seguinte questão: que justiça, e melhor, qual justiça nós queremos? E a partir desse contexto, então, atualizar a questão da crise econômica à criminalidade. Luísa, será que a crise econômica está ligada à criminalidade? Obviamente que sim. Eu acho que nós vivenciamos uma crise econômica e que com certeza terá influência na criminalidade, justamente não só pelo fato
dessa questão ser tão atual, né? Porque nós tivemos em outros momentos em que nós tínhamos um crescimento econômico, entretanto, de outro lado, os índices de criminalidade se mantiveram, na verdade, e isso acaba nos refletindo em outra questão, que é o que a gente tem que trazer aqui. Que na verdade nós vivemos num país, nenhum dos países mais desigual, né, do mundo. Então, não basta eu ter índices de crescimento econômico, né, como nós tivemos algum tempo antes, sem, de outro lado, a distribuição desses índices econômicos não serem propriamente distribuídos, mas ficarem em uma parcela dessa população, que é a parcela de classe média alta. Então, consequentemente, isso vai influenciar nessa desigualdade e só vem a trazer, né, só vem demonstrar, na verdade, cada vez mais que não só o crescimento econômico está atrelado à criminalidade, mas que outras questões também. No início do ano, o Pérez esteve aqui no programa Argumentos, conversando conosco sobre a questão dos presídios. A gente tinha no Maranhão, a gente tinha alguns eventos bem pontuais que estavam acontecendo naquele momento, que envolviam presídios, rebeliões, e a gente conversava sobre isso. E me parece que agora volta à tona de novo a questão das penitenciárias, de presídios. A gente não consegue fugir também desse assunto nunca, né? A gente fala em criminalidade e a gente volta à questão dos presídios e penitenciárias e tudo mais. Eu não sei que contribuições, né, tu consegue sugerir para nós a partir desses aspectos que... Dessas questões que são levantadas pela professora Luísa, e tendo como problema cerne a questão da criminalidade e da sociedade, que são dois temas que nós poderíamos fazer aqui infinitos programas relativos a esse tema, né? Mas no cenário atual, nós temos sim uma desigualdade social muito forte, e essa desigualdade social ela reflete no interior dos presídios, né? Como eu sempre digo, já repeti neste programa, a questão dos presídios ela é um problema da nossa sociedade, tem que ser debatido, né, de forma séria. E agora, recentemente, nós temos um cenário que, de certa forma, é novo para todos nós, né? Que poucas pessoas notam isso, mas até então no Brasil nós não tínhamos pessoas da grandeza, eu digo, da importância, como ocorre, por exemplo, em alguns presos da Lava Jato, que são pessoas que até então eram intocáveis pelo sistema penal e que agora acabam sendo, de certa forma, né, conhecidas e punidas e estão tendo que cumprir pena em alguns estabelecimentos prisionais. Então, de certa forma, as questões sociais, de desigualdade social que refletem dentro do cárcere, né, nos dias atuais nós temos ainda mais esse novo cenário, né, que é essa questão de pessoas de classe média alta, pessoas ligadas ao poder executivo, né? Agora também se discute a questão do poder judiciário, o envolvimento de alguns membros do poder judiciário com alguns aspectos criminológicos. E aí, por esse elemento, nós temos sim, como também um elemento para o debate envolvendo criminalidade e sociedade, essas questões que envolvem o sistema penal e a desigualdade social refletindo dentro do cárcere. E que luz vocês nos trazem? Na verdade, acho que primeiro, contribuindo com a fala do colega, né, acho que é importante colocar essa questão da defesa, né, principalmente, né, que nos dias atuais a defesa em relação às garantias constitucionais ela tem sido interpretada como um sinônimo, né, favorável à corrupção, que na verdade o Rui Barbosa falava muito sobre isso, né? Né, se nós formos acompanhar os textos do Rui Barbosa, que datam aí de muitas décadas, já falavam sobre esse direito da pessoa que mesmo que seja culpado e tenha cometido um crime, ainda assim ele terá direito a alguma defesa, porque tecnicamente existem situações que precisam ser analisadas no processo, para além da questão da culpa, né? É muito complicada essa questão do advogado criminalista na sociedade atual, pois por muitas vezes o advogado criminalista ele é um solitário. Ele age contra tudo e contra todos, né, na defesa do seu cliente, dando voz ao seu cliente, porém toda a questão da opinião pública, a questão das redes sociais é contrária a ele, é contrária ao cliente dele.
E hoje há sim um discurso criminalizando a ação do advogado criminalista, como se ele concordasse, como se ele apoiasse a questão do ato praticado por seu cliente. Supostamente praticado. Supostamente praticado, mas por mais que seja um ato praticado, por mais que seja um erro cometido por seu cliente, né, muitas vezes a atuação do advogado criminalista é tão somente que a pessoa seja punida por aquilo que ela realmente fez, né, sem que, de certa forma, haja um excesso por parte do Estado ou algo do gênero. Mas isso não significa que ele aplauda ou que ele ache bonito, por exemplo, o crime praticado por seu cliente. E como que tu falou, né, na questão das redes sociais, a gente tem uma patrulha de redes sociais, na verdade, que quando lançam alguma notícia, por exemplo, que um criminoso morreu, ou que ele foi num confronto com a polícia, foi baleado e veio a óbito, há esse senso comum de que isso é uma boa notícia. Finalmente, esse não vai incomodar mais, ou essa pessoa não vai mais roubar, não vai mais matar, né? A gente tem essa briga com a sociedade, na verdade. Então, a advocacia que deveria defender o cidadão e que defende o cidadão, que dá voz ao cidadão, por vezes é muito mal interpretada e acaba não conseguindo colaborar nesse contexto social. Sem dúvida, eu acho que o senso comum tem muito vai de encontro, né? Na verdade, é o que a gente discute em criminologia, até mesmo na criminologia crítica, porque eu posso fazer o link, né? Como, por exemplo, ao senso comum quando a gente menciona a questão da pena de morte. É a mesma coisa. A questão do senso comum trabalha a pena de morte como se fosse, eu diria, não a justificativa, mas como se a pena de morte ela fosse sanar todos os problemas, né, que a gente tem vivenciado de criminalidade. Então, acaba que isso vai gerar numa interpretação incorreta e que muitas vezes a gente entra em embate com a sociedade em função disso. Mas é até uma certa síndrome que a gente tem no Brasil de que a lei não vale para mim. A gente fala em pena de morte porque a lei é para o outro, a lei não é para mim. Sim, eu falo em prisão perpétua porque a pena é para o outro, não é para mim. Eu não consigo imaginar que essa lei da pena de morte vai ser aplicada para mim ou para algum familiar ou um ente muito próximo. Justamente por isso, por quê? Porque nós somos, querendo ou não, individualistas. Né? A gente não consegue se colocar no lugar do outro muitas vezes. E acho que isso é necessário e também seria imprescindível para a questão da criminalidade. Tem muitos autores de criminologia que trabalham justamente a partir de exemplos, né, de se posicionar, de se colocar no lugar do outro, né, especialmente quando se fala da pena de morte. E aí o Pérez comentou a questão desse novo contexto de presos, né, essa nova realidade de nós termos pessoas que eram intocáveis e que aí nesse momento estão sendo presos e que traz à tona uma série de discussões dos presídios, mas da própria pena que não se discutia antes. A gente fala em pena de morte e aí talvez a maioria desses condenados políticos agora, talvez ou muito provavelmente receberia como sentença a pena de morte, pela quantidade de crimes que tem cometido ou pelos reflexos que a corrupção tem trazido. Eu não te diria que eles, eu acho que se nós fôssemos trabalhar esse cenário da pena de morte, mas eu acho que é um pouco amplo demais. Mas ouso em dizer que muitas dessas pessoas que estão sendo presas agora, certamente no momento anterior à sua prisão, ou um momento pretérito, onde acreditavam que nunca seriam, né, responsabilizados pelos atos que cometeram, ou que supostamente cometeram, certamente defendiam essa ideia que é do senso comum da sociedade, né? É triste nós reconhecermos isso, que as classes médias e média alta e classe alta, não generalizando, mas trabalhando com uma amostra confiável, elas são também produtoras desse discurso do ódio, né? Há essa segregação, essa ideia de que para o outro pode, né? Tudo pode. Exatamente. Isso aí tem uma série de autores que trabalham dentro da criminologia moderna e também na criminologia clássica, essa questão de que sempre houve essa briga entre classes sociais e isso há um reflexo disso dentro da criminalidade, né? Seja pelos modelos penais, pelos modelos presentes dentro do Código Penal, de condutas que são indesejadas, né? Que normalmente essas condutas elas são próprias de determinadas pessoas.
e outros modelos que determinadas pessoas não podem se enquadrar nesse tipo legal, né, são próprios das elites. E aí, normalmente, se tu for analisar o apenamento para ambas as condutas, o apenamento para essa conduta que somente a elite poderia cometer é um apenamento muito mais brando do que um apenamento de um crime que é mais comum às classes sociais mais favorecidas. Exatamente. E a gente vai também ao encontro da discussão das próprias condições dos presídios, né? A questão de direitos humanos. Eu acompanhava esses dias uma discussão de que um preso político reclamava que não tinha pia na cela, ou que não tinha um vaso sanitário, ou o chuveiro, a água era gelada, não tinha um chuveiro elétrico, e como que ele ia conviver com aquela realidade. Então, a gente acaba também tendo uma outra visão, não só para a questão processual, mas para o próprio cumprimento da pena, né, que vai um pouco além, a gente consegue dar imagem um pouco para isso nesse momento. Sem dúvida. Até mesmo há pouco tempo eu acabei... tive a oportunidade de ler uma entrevista com uma socióloga argentina, né, Julita, e ela comentava que o Brasil hoje está na crise, o sistema penitenciário do Brasil hoje se encontra na crise que está justamente pelo fato de que para o Brasil não importam os presos, né? Ou seja, a política brasileira não importa, né? Não se importa com o sistema penitenciário, não tem valor para eles. Né? A questão do poder acaba sendo legitimado cada vez mais por quem tem poder, né? E na verdade não há nenhuma questão de valor ou de política pública pensada nesse sentido. Quando há, né, é obviamente que a gente não pode também generalizar, né? Mas dificilmente existem. Por quê? Porque a política o Brasil não se interessa pelo preso. E isso seria numa entrevista que ela deu para o jornal, eu não vou me lembrar o nome, mas justamente retratando a situação do Brasil, né, e em especial quando das rebeliões em janeiro deste ano que nós tivemos. Por quê? Porque o Brasil, né, a política de Estado brasileira, ela acredita que o encarceramento seria uma fórmula mágica, né, de reduzir os índices de criminalidade, quando na verdade isso é o inverso, né? Encarcerar não significa que eu vou, né, melhorar a situação do país, enfim, do sistema penitenciário. Por algum tempo a gente vai afastar aquela pessoa da sociedade e da criminalidade, né, como pelo menos um agente ativo, mas ela vai retornar, na maioria das vezes retorna pior, como a gente costuma falar, e já é comum isso, né? No primeiro semestre do ano passado, se não me falha a memória, primeiro semestre de 2016, alguns membros da Corte Interamericana de Direitos Humanos estiveram no Brasil, justamente para olhar o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo nesse cenário dos presídios, e aí me parece que está por sair alguma sentença que o Brasil deverá obedecer, ou seja, dando algumas missões, assim, algumas coisas que o Brasil terá que cumprir, né, alguma sentença, então... Essa questão dos presídios, o Brasil já é signatário de uma série de tratados internacionais que versam sobre o direito do preso, porém na prática nem sempre é visto isso, né? Nós não temos há esse compromisso formal, porém na prática não há um incentivo e não há uma concretização daquilo que foi firmado no papel, né? Nesse cenário, assim, a gente fala em sociedade de criminalidade hoje. O presídio faz parte da sociedade, né? Eu falei agora assim, ele está afastado da sociedade, o preso está afastado da sociedade, mas ele está afastado como um agente ativo do crime. Mas ele continua fazendo parte da sociedade, o presídio faz parte da sociedade, né? Nós temos toda uma realidade da mulher do preso, dos filhos do preso, tem toda uma família que está envolvida nisso, que também sofre alguns reflexos. Não existe uma única condenação, né? A gente fala, existem várias condenações, na verdade, uma pessoa que vai cumprir a pena, mas por trás disso existem várias outras condenações que são atreladas à questão da família, né? Dentro do cenário de privatizações, tu comentou assim, né, que a gente pode acompanhar que o Brasil tem agora aí uma grande possibilidade de privatizações que o nosso presidente vai começar a sortear, eu acho que ele vai ver na oferta o que vai dar um pouco mais de lucro ou menos lucro. Tem essa possibilidade dos presídios entrarem nessa jogada ou não? Sim, eu vou deixar para o próximo bloco, para vocês me responderem isso, né? Mas já fica no ar a pergunta de se pode entrar, não pode entrar e o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, estamos falando hoje sobre sociedade e criminalidade.
Fique conosco, voltamos já. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o programa Santa Maria Argumentos. Estamos falando hoje sobre sociedade e criminalidade. Estão conversando conosco a professora Luísa Mota, professor Rafael Urbaneto Pérez. Já foram muito bem anunciados no primeiro bloco, né? O currículo já foi contado, mas são professores universitários aqui da cidade, trabalham com direito penal. Então, conversando um pouco com nós sobre esses nuances aí, pelo menos o que a gente consegue conversar nesse pouquinho tempo que a gente tem no programa, sobre sociedade e criminalidade. Antes de encerrar o primeiro bloco, eu deixei a pergunta para vocês sobre privatização de presídios. Seria um caminho? Vocês imaginam que isso vai acontecer no Brasil, que é um passo que vai ser ensaiado, pelo menos, e se seria bom ou ruim? Perfeito. A questão da privatização de presídios, ela é um tema que, frente ao da administração, né, ou da construção de prédios, eu não sei bem como que aconteceria. Bom, mas frente à atual conjuntura, né, do atual sistema carcerário, a privatização ela surge como uma alternativa. O problema que eu vejo da questão da privatização é que privatizar é tu entregar a um grupo de empresários, a um grupo de pessoas que empreendem, que colocam o seu dinheiro, e aquilo normalmente deve dar lucro. Então é tu pegares os presos, quanto mais presos, mais lucro, né? Então eu acredito que se tu fores analisar sobre o viés do aumento da criminalidade ou diminuição da criminalidade, acredito que isso não vai alterar a questão da criminalidade, certo? Mas a gente poderia começar a conversar sobre as condições de presídios. Perfeito. Porque hoje um presídio que teria capacidade para 500 pessoas e tem 1.200, a gente não tem para quem reclamar, porque o próprio Estado administra. Se tiver uma empresa particular administrando, ela vai poder trancar o pé e dizer, não, a capacidade é 500, não vai entrar mais que 500 aqui. Você tem que achar um outro lugar para levar. Não? Sim? Na verdade, eu compartilho do mesmo entendimento, né, do colega, do Rafael. Acho que a privatização de presídios não vai melhorar a situação carcerária, até mesmo porque a gente teve um clássico exemplo aí das rebeliões que aconteceram lá em Manaus em janeiro, né? Então, eu penso, inclusive, que só venha refletir ainda mais, né, e ratificar o nosso modelo capitalista. Então, de mais desigualdade e, consequentemente, né, como o próprio professor Rafael mencionou, a questão de quanto mais presos eu tiver, para mim, economicamente melhor, né? Então, o que vem refletir? Vem refletir, né, e reafirmar o caráter punitivo, não do Estado dessa forma, mas, né, até mesmo da instituição privada. Então, só vem a refletir o caráter punitivo da nossa sociedade e, inclusive também do Estado. E vocês acham que não seria uma boa opção? Vocês acham que isso vai acontecer? Se vai acontecer. Previsão do futuro, assim. Aí eu já não sei, porque eu não tenho a minha bola de cristal, não trouxe até o seu programa a bola de cristal. Porém... Porque a gente tem visto como solução hoje, dentro dessa crise, sim, que o país não tem dinheiro, ou pelo menos que você diz que não tem dinheiro, sim, a gente vê como solução para todos os aspectos do serviço que o Estado deveria prestar para a sociedade, uma possibilidade de privatização, em tudo. Sim. E aí o presídio talvez seja o que está ficando de fora.
Perfeito, mas a privatização ela surge como uma alternativa, eu havia falado agora há pouco, ela surge como uma alternativa, se tu fores analisar, forte, muito forte. Ou pelo menos não uma privatização de todo o sistema, mas uma parceria público-privada na administração dos presídios, talvez sim. Bom, teria que dar uma analisada, porém, corroborando o que a colega comentou, é justamente essa ideia, é tu comercializar vidas, né? Corroborando aquela ideia de que o preso ele faz parte da sociedade, né? A ideia é o encarceramento. Quanto mais encarcerar, mais lucro nós vamos ter. Existem alguns doutrinadores que escrevem atualmente a respeito da indústria do medo, né? Hoje em dia, o medo é algo muito lucrativo, né? Tu pagas um seguro no teu carro, tu colocas o teu carro no estacionamento, tu tens no teu prédio um porteiro 24 horas, tu paga segurança além do porteiro 24 horas. Né? Existe a própria mídia, ela lucra muito com a questão da violência. Se tu fores analisar, a maioria dos programas televisivos, eles têm um apelo midiático muito vinculado à violência, né? Então essas questões, uma vez não trabalhadas da forma correta, elas geram sim medo social, assim. No ambiente social, uma sensação de medo. E existem pessoas que se aproveitam dessa sensação de medo. Para quê? Para lucrar. Porque, como foi dito, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade capitalista. Né? Nós temos aí algumas pesquisas do Marcos Rolim falando sobre o que está no jornal, na verdade, não é a realidade. Porque o jornal coloca o que vende mais. Então, às vezes, a gente começa a ver muito homicídio, ou muito latrocínio, ou começa a ler muito no jornal a prática de alguns crimes, mas que a ocorrência deles... quantos homicídios nós temos no ano na cidade? Já tem 5 homicídios no ano, por exemplo. É bem mais, mas seja 5. Mas a impressão que você tem pela leitura do jornal é que tem muito mais homicídios do que furto, por exemplo. Porque vende muito mais jornal. Sim. E aí gera essa sensação de medo, essa sensação de que acaba vendendo outros produtos, né? Produto de segurança. Sim. E a gente acaba ficando um pouco refém disso tudo. Mas já inserindo dentro da questão da mídia, né? Além de todos esses reflexos que tu comentaste agora, acho que também é importante a gente mencionar a questão da atuação dos órgãos de criminalização secundária. Né? Por quê? Porque também vendem o seu discurso. Né? Na verdade, a gente trabalham dentro de órgãos públicos, né? Devem operar a favor de direitos e garantias quando, na verdade, estão, né, cometendo violações e etc. Então, acho que é importante a gente colocar isso também, porque a mídia não só vende o discurso do crime, né, como já mencionastes, a questão do roubo, do furto, né, do latrocínio. Em relação ao homicídio, o homicídio tem índices ínfimos se a gente for analisar em relação a esses outros crimes. Né? Mas na verdade a mídia vende esse discurso. E também vende a questão dos operadores, né, em relação ao crime. Porque a gente não pode falar em criminalidade, em crime, se a gente também não trabalhar, né, com o papel da jurisdição, com o papel do operador do direito nesse sentido. Então, acho que é importante colocar a questão da espetacularização midiática que tem acontecido nos últimos tempos, né? Especialmente quando se trabalha com a ideia de processo penal, porque hoje eu não consigo trabalhar com direito penal, não consigo trabalhar com criminologia sem trabalhar com um processo penal, né? Ou seja, os três andam em conjunto, né? E aí nós temos, na verdade, um exemplo clássico, né? E que obviamente a gente tem que colocar aqui, trazer a reflexão, né, das pessoas, porque acho que nosso papel aqui é instigar a reflexão, né? É muito mais instigar a reflexão do que trazer discursos ou diálogos prontos, né, professor Rafael? Acho que é espaço de debate, na verdade, justamente, de reflexão sobre essas temáticas. Justamente porque o senso comum leva em consideração o papel, né, desses operadores, e a gente tem como um grande exemplo a Operação Lava Jato. Né? Eu diria que lecionar processo penal em termos de Lava Jato é muito complexo, muito complicado atualmente. Né? Porque... Começa tendo que explicar o porquê que uma interceptação telefônica... Na verdade, a aula deve ficar, né, limitada
Muito. Ou boa parte do tempo de aula fica limitado ao que aconteceu no dia, porque todo dia a gente tem uma notícia nova. Ao que aconteceu na mídia, né? E aí os alunos todos os dias têm algum questionamento sobre o que aconteceu naquele dia. Sim, sem dúvida. E aí acaba que a mídia repassa, né, a esses telespectadores uma outra visão, né? E que por vezes talvez uma falta de análise crítica não consegue, né, refletir melhor acerca disso. Então, é como se a gente nós como os operadores do direito, trabalhássemos sem observância de garantias constitucionais. E em tempos de Lava Jato é isso que a gente está vendo, né? Na verdade, eu me preocupo com o que resta do direito, né? Com o que resta do direito penal, com o que resta do direito processual penal, justamente pelos dias atuais. Porque eu estou trabalhando na esfera de crimes, né, de corrupção, né, lavagem de dinheiro, enfim, eu posso simplesmente violar garantias que estão estabelecidas na nossa Constituição Federal, né, que levou, na verdade, muitos anos a chegar ao ponto que nós chegamos, e também a violações de direitos humanos, né. Então, acho que o nosso papel principal é também não só refletir o crime, né, a pessoa do criminoso, mas também o papel de atuação dos operadores do direito, né? O papel dessas pessoas que fazem parte das instâncias de criminalização secundária. E aí a gente acaba voltando ao assunto do primeiro bloco. Assim. Que o advogado que briga, né, pelo respeito ao processo penal, essas garantias constitucionais, ele acaba sendo visto como um apoiador do crime, um apoiador da corrupção, né, que está defendendo o bandido ou alguma coisa assim. E aí como que fica a função de vocês, professores, né, universitários, vamos fazer uma ressalva assim, é muito mais fácil ser professor de direito penal que de direito civil, né? Porque muito embora essa chuva de notícias ela seja um pouco complicada no aspecto didático e pedagógico, ela torna muito mais interessante a disciplina de direito penal do que a disciplina de direito civil, né? E aí os alunos vão muito mais motivados para a aula de direito penal. Mas como que vocês conseguem fazer ou que ferramentas que vocês têm feito para criar esse aspecto, esse sentimento crítico do aluno? Porque talvez seja uma das funções mais importantes do professor agora na aula, é explicar esse senso crítico da notícia, de conseguir filtrar o que chega na notícia e de que a função do aluno é também, no ambiente em que ele convive, disseminar a informação de que aquela notícia não é, vamos dizer assim, 100%, assim, né? De que ela pode ter alguma inverdade ou de que aquele sentimento que está sendo passado com a notícia ele precisa ser refletido sobre um aspecto técnico, pelo menos para quem é advogado ou para um estudante do direito. Sim, na verdade, acredito que o maior desafio do professor de direito, professor do direito, curso superior do direito, é conseguir, de certa forma, instigar o aluno a buscar mais, né? O aluno tem uma responsabilidade que ele não tinha antes, né? Exatamente. Que o pai dele, que a mãe, que não são advogados... Eu sempre brinco com os alunos que vai no Natal, quando tu estiveres na ceia de Natal, sempre tem um tio que vai te chegar e vai te fazer uma pergunta, e aí ele passa a bola da vez para ti. E aí tu pode te calar, ou tu pode, de certa forma, refletir e dar uma resposta condizente com a tua atual condição de acadêmico de direito. De certa forma, eu, na qualidade de professor, eu não obrigo os alunos a pensarem como eu penso, não. Mas, de certa forma, que eles reflitam sobre o que eles estão pensando, sobre o que eles estão reproduzindo, né, para que não seja uma massa de manobra propriamente sem nenhum tipo de intelecto. Repetindo o argumento de jornal. Exatamente. Não desmerecendo o argumento trazido por um jornalista, a opinião trazida por um jornalista. Mas é que o aluno tem a obrigação de ir além. Sim, né? Mas não ficar nesse senso comum. O senso comum é algo tão superficial, né? E ainda mais para quem, de certa forma, trabalha no direito, e o direito é diretamente ligado à vida das pessoas, né? Uma questão que tem que ser dita aqui, seja em qualquer ramo do direito, as complexidades da vida em sociedade, elas têm uma velocidade que o direito não acompanha. Não diria o direito não acompanha, mas que as leis não acompanham.
Então, o operador do direito, quem trabalha com direito atualmente, tu tens que estar preparado para poder te adaptar a umas situações que ainda as leis ainda não estão contemplando, né? Os problemas que hoje em dia a gente vivencia em nossa sociedade, e isso por conta de uma série de questões, seja da tecnologia, seja das relações humanas, mudou, uma série de aspectos mudaram. E aí, de certa forma, a gente tem que preparar o aluno para essa atual realidade, né? Para essa atual realidade que, de certa forma, não acompanha as complexidades e os problemas sociais que nos são apresentados. Há uma totalidade, né? Há uma dinâmica devido a uma totalidade. Bom, acho que o papel, né, de professor, o papel do docente, não é obrigar o aluno a refletir, mas sim, justamente, a cada aula instigar a reflexão, né? Eu sempre acabo trabalhando isso, tanto qualquer disciplina que eu vou ministrar, porque não basta eu ter a formação de direito, né, ter, enfim, aprovação na OAB, se eu não consigo trabalhar com o viés crítico em cima daquilo que eu sei, né? Então, o que eu tento demonstrar? A reflexão acerca da crítica, né? Para criticar, nós temos que ter conhecimento. Então, como o próprio professor Rafael já mencionou, nós temos que conhecer, ou seja, ir em busca, né, de novos conhecimentos para poder criticar. Mas o nosso papel é, sim, principalmente nos dias atuais, instigar isso. Por quê? Porque nós precisamos formar pessoas, né? Formar alunos com esse diferencial. Qual o diferencial? Atrelada à questão social também, não exclusivamente a questão positiva, né? Ou seja, dogmática jurídica. Bom, mas é extremamente complicado estar em sala de aula, porque o aluno repisa aqueles argumentos que ele leu no jornal. Claro. Ah, mas pode ter interceptação telefônica porque ele participou da conversa, então pode ter. Não, mas era um presidente da República, então não pode. Então, o aluno, eles criam debates até entre eles na sala de aula, assim, repisando esses argumentos, né? Mas eu acho que aí é que está a beleza de dar aula, né? A grandiosidade esse contato. Eu comento sempre com os alunos que esse contato com o aluno, eu acredito que há uma troca de conhecimento, onde o professor também aprende muito, né? Agora, principalmente quem trabalha questões com pessoas muito jovens, eu tenho alunos meus em Direito Penal 1, por exemplo, que tem 18 anos, né? E daí, trabalhar com um jovem um jovem, 18 anos, essas questões, que são questões, por exemplo, de ordem social, né? Para ele que não tem uma vivência muito grande, é algo complicado, mas é necessário, né? É algo necessário. Tu instigar ele a repensar aquilo que foi colocado até então para ele, né? Eu lembro de alguns programas que eu participei, ou que eu gravei como apresentador, não tanto faz. E a gente passou pela questão da maioridade penal, a gente falou... E aí, nessa questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal, a gente passa pela questão de que para muitos jovens o Estado chega só na hora que ele vai prender o pai, porque o Estado não chegou com saúde, ele não chegou com educação, o Estado não chegou com cultura, ele não chegou com nada. O único Estado que o jovem conhece é a polícia batendo na porta de casa para prender o pai. Eu não vou discutir se o pai devia ou não devia ser preso, mas a única imagem que ele tem do Estado é essa imagem negativa do Estado. E aí, por vezes, a gente quer que esse jovem que não conheceu nenhum serviço do Estado, nenhum serviço social do Estado, ele vai ter o mesmo grau de reflexão do teu aluno que conseguiu alcançar o ensino superior, que embora a gente tenha na última década no Brasil alcançado um grande número de jovens que de classe bastante pobre estão chegando no ensino superior, ainda assim é muito pouco, a gente precisa ir além. Então existe uma desigualdade muito grande. E a gente chega também nos nossos alunos na faculdade, muitos deles defendendo, por exemplo, a pena de morte ou a prisão perpétua, ou dizendo que 5 anos preso é muito pouco, 20 anos preso é muito pouco tempo. Exatamente. E aí, que reflexões a gente pode fazer a partir disso? Né? Será que se cada um de nós três aqui sairmos hoje daqui, a gente vai num mercado qualquer, compra tudo que a gente gosta de comer e tudo que a gente gosta de beber. A gente passa numa locadora e pega todos os filmes que a gente sempre quis assistir, pega todos os filmes que a gente quis assistir, livros que a gente quis ler,
e tenta ficar em casa uma semana, mas a gente não pode sair dentro da nossa casa por uma semana. Vai ser muito difícil. E a gente fala em 5 anos preso como se fosse assim, um dia, como se fosse algo muito fácil de passar, de ultrapassar. Então, realmente, o que a gente pode fazer, né? E aí a gente tenta aqui no programa criar esses espaços de reflexão. Dessa fala que tu trazes, tem uma questão que é muito importante, que eu, na qualidade de professor, eu faço isso com meus alunos. Eu sempre convido os alunos, eu não obrigo eles, mas eu convido eles a conhecer os presídios aqui de Santa Maria, para que eles possam conhecer o presídio, saber e como é que é o presídio. Se 5 anos é pouco ou é muito tempo. E outra questão também que está de forma subjetiva na tua fala ali, tá dentro da tua fala, é a questão de que a velocidade do tempo, o tempo dentro do presídio, a velocidade do tempo não é a mesma que fora quanto é lá dentro. Então, de certa forma, tu analisares a questão do cárcere, ela tem diversos aspectos que eles têm que ser analisados, né? E, de certa forma, todos esses aspectos, eles têm uma reflexão na nossa sociedade, perfeito? Quando nós pegamos jovens de 18 anos que acreditam que 5 anos é pouco tempo, né? 10 anos é pouco tempo, eu sempre trabalho com eles essa questão. Você acha que 15 anos é muito tempo? E aí um jovem de 18 anos, não acho muito tempo. Aí eu pergunto para ele, então volta 15 anos na tua vida e me diz o que era, o que tu era, o que tu fez nesses 15 anos. E a pessoa sequer lembra o que fazia aos 3 anos de idade. Então, praticamente a vida inteira dela teria ficado presa. Exatamente. E aí volta-se a esse discurso que tu trouxeste no primeiro bloco, que é essa questão de que pro outro pode ficar 15 anos. Agora, quando é o meu tio, o meu irmão, o meu pai, ou até mesmo eu, como sendo um ser delinquente, o meu filho, não, 15 anos não. Pô, essa lei tá errada. Se o meu filho, eu vou conversar com o meu amigo, eu vou conversar... Essa lei tá errada, o Brasil tem que repensar isso. Onde já se viu prender? Tu entende? Então esse discurso, ele é um discurso que de certa forma ele coloca a margem, né? É sempre o outro, nunca os teus, sempre o outro. E aí nesse interim, exatamente nesse discurso é que surge o papel do advogado criminalista, que muitas vezes é estar do lado daquele que está sem afastado, voz. Exatamente, sem voz. Está em silêncio, né? Bom, nós vamos chegando ao final do programa, que passa muito rápido, né? Sempre que a gente, pelo menos para mim, conversa sobre esses assuntos que envolvem o direito e essas questões da sociedade, o programa passa bem mais rápido. Sim. Quero agradecer, então, essa disponibilidade de vocês de estarem aqui conversando comigo, com o nosso telespectador e compartilhando um pouco do que vocês têm estudado e que vocês têm feito. Então, muito obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço, então, a atenção e ao amigo Rafael pela oportunidade. Ficam convidados a voltar ao programa Argumentos. Agradeço, então, Rafael, pelo convite, né? Fiquei imensamente feliz de poder, então, dialogar com vocês. Muito obrigada. Programa Argumentos, a TV Santa Maria, nós estamos abertos, então sempre que vocês puderem retornar, tiverem um tempinho na agenda de vocês, entrem em contato que nós vamos ficar muito felizes de recebê-los aqui. Tá bem? Nosso programa Argumentos vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado por participar do programa, por enviar e-mails, por sugerir pautas. Continuamos aguardando a sua participação. Até logo.